E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no Café Bandeira, hoje falando sobre maturidade literária com Cristiano Deveras. Como é que está o senhor, Cristiano? Bem demais. Bem-vindo ao programa. Obrigado, agradeço o espaço. Pois é, conversar sobre literatura nos dias de hoje. Olha, a literatura hoje, ela deu uma difundida por conta da internet. Eu sou um autor que veio da internet, eu faço parte de um grupo que veio da internet, né? Isso falando do escritor regional, eu como autor goiano, aqui em Goiás é difícil você achar o autor goiano numa livraria em Goiânia. Então imagina isso, você já não acha na livraria, como é que você vai achar ele dentro da sala de aula? É fácil achar um livro seu na Alemanha, mas aqui é mais complicado. Eu estive lá em duas oportunidades, na Feira de Frankfurt de 2013 e 2014. Em 2013 o Brasil era o país homenageado, né? E foram 70 autores de todo o Brasil, levados pelo Ministério da Cultura, e não havia nenhum goiano. Eu fui por minhas próprias custas, junto com a editora. Isadora Franco. Isadora Franco, da RF Editora. Aqui, quando você trabalha o autor goiano, né, a gente tem essa dificuldade de penetração nas escolas. Você já está difícil de entrar na livraria, na escola então é muito mais difícil. Como você acha que está o ensino de literatura nas escolas? Porque como a gente vai falar sobre maturidade literária, uma coisa que vem chamando muito a atenção os alunos cada vez mais estão falando que não gostam de ler. Eu gosto de ilustrar isso com um episódio meu, entendeu? Eu, quando criança, um dos primeiros autores que me deram brasileiros foi o Machado, né? Eu sou muito crítico a isso porque eles começam Machado, que é um grande autor brasileiro, né? Mas começa-se pelo livro errado. Geralmente se começa pelo Dom Casmurro. Então você lá com 13, 14 anos, toma um Dom Casmurro na cabeça, né? Não é nem a questão de que o Dom Casmurro é um livro errado, ele é um livro errado para aquela faixa etária, para aquela né? faixa etária, correto. Então, quando você vai responder na prova, no meu caso específico, a professora colocou lá Os Olhos de Ressaca. Para mim, moleque de Goiás que não conhecia o mar até então, o olho de ressaca era de quem bebeu na noite anterior, né? Eu não tinha sacado aquilo, né? E isso acaba discutindo com o professor. O que me levou a odiar Machado até por volta dos 30. Nunca mais li Machado, deixei Machado para lá, achava um autor chato, era o que eu achava dele. E uma vez que eu estava num feriado prolongado, perdido numa fazenda, isolado de tudo, sem energia elétrica, sem nada, baixei um livrinho sem capa lá, né? Um livro de contos, comecei a ler. Eu li a primeira história, chamada Miss Dólar, achei espetacular, né? Aí seguia-se a ela Chinela Turca, eu gostando cada vez mais. Quando eu cheguei numa tal de Cartomante, aí eu pirei e falei, cara, que autor que é esse? A hora que eu fui lá no final, lá tinha a menção lá, Machado. Falei, cara, o Machado é bom demais. Por que eu não li isso com 15 anos de idade? Né? Eu acho que começa-se pela ponta errada de Machado. Tipo, começasse por algo mais leve dele. Os professores, eles acabam que constroem a identidade literária dos alunos. Em outros países, esse ensino da literatura, ele é por vezes mais aprofundado, que não é só o que você viu no livro, é o que você entendeu do livro, como é que ele te atacou, como é que ele te mexeu contigo, né? A minha sobrinha, esses dias, a gente estava conversando sobre isso, né? E ela está me mostrando a lista de livros dela. Então ela, do mesmo tempo que ela tinha que ler um Dom Casmurro, é o Dom Casmurro voltando aí, né? Ela também lia uma Adriana Falcão, a Máquina da Adriana Falcão, e Thalita Rebouças. Então mistura-se um clássico a uma alguém literatura mais leve, né? Sim, eu acho que isso ajuda no desenvolver do gosto da leitura. Aí é que tá. Parafraseando agora o Rubem Alves, ele dizia assim, né? A relação da pessoa com a literatura tem que ser uma relação de amor. Sim. Sabe? Eu vejo muito, porque eu trabalho com livros didáticos. E a gente tem muita literatura em livros didáticos, livros de português com textos, o próprio livro de literatura. E vi professores olhando o livro didático de uma forma, falando assim, mas esse texto é comprido demais para passar para um aluno de primeiro ano. Mal sabia ele que aquele aluno de primeiro ano não é para ler aquele texto grande, é para o professor ler para ele. Sim. Sabe? Então aquele momento da leitura não é um momento que você obriga o aluno a ler, porque quando você obriga alguém a ler, já acabou.
A leitura, ela pode se desenvolver de duas formas. Tem essa participação do professor, né, em que ele pode trazer o aluno para dentro do livro. Ele pega, por exemplo, eu lembro, eu tinha uma professora, a professora Yolanda, na minha 4ª série, que ela me apresentou coisas espetaculares. Eu lembro quando ela trazia para a gente alguns livros que não estavam dentro do cronograma para ser apresentado para a gente, né? E aquela maravilhosa série da Vagalume. Vagalume, cara. Entendeu? Você viu que saiu o filme do Escaravelho do Diabo agora? Eu ainda não assisti, cara. Tô doido pra assistir. Mas os Escaravelho foi um dos que eu não li da Vagalume. Os meus prediletos são A Ilha Perdida. Bem-vindos ao Rio, muito bom também. Garra de Campeão, do Marcos Rey. A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, que também éramos 6. Mas o inquestionável, que eu sempre gostei, que eu acho lírico, bonito, uma história maravilhosa, Menino de Asas. Lindo. Ele é espetacular, aquilo lá. Eu acho que aquele também daria um filme do caramba. Entendeu? Pois é uma coleção que ela é didática, ela é tranquila. Didática não, é literária, mas é fácil de passar. Sim. Né? Ela tem valores ali dentro, que você trabalha a amizade, você trabalha os percalços da juventude, porque todas as histórias ali, eles perpassam essa época da vida. Então o aluno, ele se identifica com aquilo. Eu me identificava com aquilo quando eu estava lendo, né? Aquela solidão do Menino de Asas, eu sentia aquilo na minha adolescência, né? Aquela solidão assim, né? Porque eu era o que ficava mais... Eu fui um moleque que aprontava muito, entendeu? Então a única maneira de eu ficar quieto era se me desse alguma coisa para ler. Sabe o que parece para mim? Eu também sou professor de português. Parece que quando nós fazemos o curso de letras, nós nos encantamos por várias obras literárias realmente maravilhosas e a gente tenta passar essas obras para os alunos. Sim. E acho que isso é um erro. É um erro dependendo de quando você passar. Por exemplo, na faculdade eu li os Lusíadas, eu adoro os Lusíadas. Acho lindo, uma obra linda. Mas não é uma obra para aluno de Fundamental 2, não é para todo mesmo mundo. Do médio. Na verdade, não é para todo mundo aquela obra. É igual eu estive numa oficina uns tempos atrás, lá em Brasília, e era sobre James Joyce e a psicanálise. Primeiro falou uma psicanalista, ela falou uma meia hora sobre Joyce e as qualidades dele e tudo mais. E depois quem ia falar o poeta Nicholas Baer, que é do grupo de 70, geração mimeógrafo, cara, né? E é um cara super gente fina. Ele começou perguntando para a plateia quem havia lido Joyce, né? No caso, Ulisses. Uma metade da turma levantou a mão. Quem completou já caiu para um terço. Né? Quem entendeu, 2 mãos ficaram levantadas. Então tem certas obras que não são para todo mundo. Kant, por exemplo. Kant aí, ó. Eu já tentei ler a Crítica da Razão Pura umas 3 vezes, e olha, porque eu venho da filosofia. Eu fiz filosofia primeiro, eu abandonei o curso para passar para letras. Quando eu comecei a escrever, quando eu fui lançar meu primeiro livro, eu achei que, sim, para ser honesto com a coisa, eu deveria fazer letras. Aí eu deixei a filosofia e parti para letras. Você é um autor que já não é conhecido só aqui no Brasil. Já saiu, já expôs suas obras em outros países. E ainda assim coordena o Bar do Escritor, que é um projeto interessantíssimo, que eu tenho a honra de participar, na verdade. Como é que foi a criação desse projeto? E foi um parto, né? Foram 9 meses de produção desse primeiro livro, são 43 autores de todo o Brasil. No meio da produção, na época eu estava com mais tempo, estava estudando para concurso e tudo mais, eu tive condições de integrar o grupo lá para poder ajudar no livro. E a gente lançou o primeiro. De lá para cá, uma vez por ano, a gente se reúne e faz os livros. E se reúne também, a partir de 2010, a gente partiu se reunir também em Paraty. Durante a Flip, que é onde a gente encontra num bar lá na praia, no bar do Francês, lá na praia do Pontal. Que lugar horroroso, né? É uma maravilha, cara, lá. E aí a gente faz sarau todas as noites, a gente já fez oficinas lá também, sobre literatura, sobre o escrever, sobre viver essa aventura, cara. Porque literatura no Brasil, para alguns, ou qualquer expressão artística, na verdade, né, aqui no Brasil é vista, na maioria das vezes, como ou um hobby para poucos ou exercício de loucos. Verdade. Entendeu? As pessoas sempre têm aquela questão de que profissão de vida mesmo é engenheiro, médico e advogado. Como é que é, então, a profissão de escritor no Brasil? Existe essa profissão? Primeiro que ela não é profissão. No Código Brasileiro de Ocupação,
né? Escritor, redator e tal, é uma ocupação, ainda não foi, por lei, eu ainda não vi. Eu até pesquisei isso, eu perdi uma aposta para um amigo advogado, né? Ele chegou falando assim, não, você está falando que era escritor, eu falei, como? Escritor não é profissão. Ele, como advogado trabalhista, ele tinha condições de saber isso, me falou, eu postei com ele na caixa de cerveja e acabei perdendo. Que aposta boa, hein? Ainda bem que era bico molhado, né? Esse bico seco ia ficar bem triste. E qual é a sua opinião a respeito de colocar livros de literatura contemporânea na escola? Tipo, Crepúsculo, Harry Potter. Ladrão de Raios, Harry Potter. Cara, que são livros que ganham vários prêmios pelo mundo todo. Eu sou totalmente a favor, porque aí você está trabalhando o gosto da criançada, entendeu? Está atraindo eles para a literatura, para a leitura, porque eu pego o exemplo da Rowling, né? Que num mundo onde tem tanto joguinho, tanta coisa, internet, Facebook, ela pegar milhões de crianças e colocar para ler, sendo que se pega hoje adolescentes, já adultos, que falam, meu primeiro livro foi um Harry Potter. Eu acho isso ótimo, porque dali muitos continuaram migraram para outros livros. O gosto literário foi melhorando, né? Eu faço um trabalho também que é em parceria com a Isaura da RF também, que é de troca de livros. A gente sempre leva em alguns eventos uma banquinha de venda, uma banquinha de troca de livros. Teve um evento que a gente estava fazendo em Goianésia e chegou um garoto lá com toda a coleção do Harry Potter, colocou em cima da mesa para trocar e falou, já passei dessa fase. O que você tem aí para mim? Que isso? Aí eu peguei e dei uma selecionada, falei, esse aqui tá querendo aprender legal, né? Ele já tá no caminho. Tá vendo? A questão de você falar, já tá no caminho. Aí que vem o gosto pela literatura, fazer com que o aluno goste, Sim. Fazer com que a criança goste de ler. Então, vai seguir de acordo com a pessoa. Tem pessoas que vão se aprofundar até sair num Kant, por exemplo. Tem alguns que vão cada vez mais fundo, e outros não. Pode ficar na fantasia, tem grandes autores de fantasia aí também. Pode partir para outro ramo, quadrinho, por exemplo. Quadrinho, cara, poxa, você pega Sandman, do Neil Gaiman. Nossa. Aquilo é Você maravilhoso, viu que tem cara. uma editora que está relançando fatos históricos em quadrinho. Por exemplo, tem a Guerra do Paraguai em quadrinho, tem Guerra de Canudos em quadrinho, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Tá incrível, cara. Cara, é uma vertente que eu acho muito rica, né? Se você pega aí, ele tem a representatividade de complementar a imaginação. Uma coisa, a pessoa lê lá, o cara era alto e tal, e papapá, e não sei o quê, né? E jogou o escudo, coisa parecida. Outra coisa você vê isso representado graficamente. Isso eu sempre achei que dá um ganho a mais. Exercita melhor a coisa. A gente sabe que o Bar do Escritor, ele tem vários autores, né, em língua portuguesa. E isso faz uma literatura muito heterogênea dentro do mesmo livro. Para a sua literatura, qual é a faixa etária? Olha, do que eu já publiquei até agora, eu diria que a partir dos 15, 16. Acho que pelo que eu já vi, né? Eu lembro que eu estava na Bienal de São Paulo e tinha um pai querendo saber, ele estava adquirindo o livro, né? E falou, esse é para a idade do meu filho. Só que eu olhei para a sacola de livros que ele estava adquirindo, tinha um Game of Thrones junto. Se ele está lendo isso aqui, ele pode ler o meu como... Game of Thrones está conquistando o mundo, né, cara? Ele pegou o boom, né? Já criou o boom daquilo, então, além do livro, tem a série, tem uma legião de fãs. Acho que esse é o ponto onde todo autor tenta chegar. E você indicaria o seu livro nas escolas? Sim, eu tive um trabalho maior com o último, o Etéreo Ser de Carbono, que é o meu livro mais premiado. Eu ia inventar certas expressões, é um livro que eu busquei fazer histórias mais interessantes, mais psicológicas, mais densadas, e que os dois primeiros, o linguajar é mais escrachado, eu não tinha pretensões literárias com aqueles livros mesmo, né? Então eram coisas que eu escrevia mais para mim, né? E quando eu pensei já em um público diferente, alguma coisa assim, tem pensamento com o público, né? Eu dei uma depurada. Não que eu não continue fazendo o estilo dos primeiros, eu faço ainda essa literatura. Eu acho que o autor tem que fazer isso também. Claro. Tem que São dar objetivos diferentes, né? Eu tenho uma tendência, só para ilustrar aqui, né? Tem o público do jantar, né? Que é mais porra louca, bebedeira, viagem, é meio bukowskiano, né? A coisa. E do Etéreo Ser de Carbono,
Esse já, a coisa já fica um pouco diferente, já fica, o que eu falei que é mais adensado, né? E todos os dois venceram aqui a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, sendo que o outro foi finalista do Sesc, menção rosa no Recife, e outro prêmio lá na UB do Rio de Janeiro. Então eu faço esse tipo de trabalho separados. A gente vê no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que existe alguém para ajudar os autores, a gente chama de agente literário. Sim. Como é que funciona isso aqui? Aqui em Goiânia existe essa profissão também? Existe esse apoio que o autor tem? Aqui não. Aqui não achei nenhum aqui ainda. Eu já tenho um agente nos Estados Unidos e não tenho um aqui no Brasil. Porque o fazer deles lá é diferente do nosso. Lá o agente, ele olha o livro e ele vai trabalhar o livro para você, entendeu? E do que ele conseguir, ele recebe uma porcentagem. Aqui a única agente que eu entrei em contato era ela de São Paulo e ela já queria receber mensalmente para poder divulgar e fazer o livro e tudo mais. Eu não tinha condição de fazer isso, obviamente. Você falou da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, que é o prêmio mais importante da literatura goiana, né? A Bolsa Hugo de Carvalho Ramos é, em atividade, o prêmio mais antigo do Brasil, só que ela é fechada para autores goianos ou residentes aqui. Se ela fosse um prêmio aberto para todo o Brasil, com certeza o reconhecimento dela seria maior. E todo ano tem? Todo ano. Inclusive está aberta agora, abriu agora dia 29 de maio último, vai até final de junho as inscrições. E como participa desse prêmio? Ela tem duas vertentes, a prosa e a poesia, né? Você escreve um livro inédito e coloca lá a partir de 50 páginas, né? E tem um vencedor só, né? Ela não é um que tem segundo, terceiro, quarto lugares, é só o vencedor em cada categoria. E a premiação são 20 salários mínimos em dinheiro, mais a publicação de 1000 livros, que para mim esse é o grande prêmio. Com certeza, já é uma forma de você expandir o seu público, né? Você já começa com o livro impresso, né? Já é uma porta de entrada. A ideia é que o autor já comece com o livro, né, e ele já chegue ao público e dali ele possa desenvolver a carreira dela, entendeu? Eu participei uma primeira vez em 2006, foi a minha primeira participação, eu sempre digo que eu sou cria da Bolsa, se não tivesse ganhado o prêmio não teria condições de publicar o primeiro livro e nem tinha insistido nisso. Foi vencendo a Bolsa em 2006 que eu entrei no bar de escritor e aí comecei, né, a desenvolver esse lado de literatura. Em 2012 eu retornei, porque tive que ficar fora durante 5 anos, faz parte da lei do prêmio, né? Venci novamente, eu falei, não, agora eu aposentei, eu estava até conversando isso com o Edival Lourenço, que é o presidente, a gente conversando justamente sobre isso, que a Bolsa é para revelar novos valores. Isso. Não adianta você ficar entrando toda vez e tirando a vaga de outras pessoas. Sim. E agora eu estou do outro lado, eu faço parte da diretoria da UB, então eu já estou lá dentro agora. Eu comecei com alguém que participou e agora quem está fazendo parte do processo também. E que dica você daria para os nossos professores para a adoção de livros literários na escola? Eu acho que tem que conhecer o autor goiano, entendeu? A UB está aberta a isso, tem grandes autores de Goiás lá, e não só dentro da UB também, claro, né? Porque tem condições, você trabalhando com o autor local, você pode trazê-lo para dentro da sala de aula, trocar uma ideia com o aluno. Nós já fizemos alguns, como a UB ali do lado do liceu, né, na rua 21. Ali no centro, né? Bem no centro. Nós fizemos um dia lá um bate-papo com alunos, estávamos eu, o Delermando Vieira, que é o autor, o segundo maior ganhador de prêmio literário no Brasil, é aqui de Goiás, olha aí, de Caldas Novas, né? Ele se fosse um autor do Rio e São Paulo, estaria já estourado, tem mais de 100 prêmios literários, né? E o Jurandir Araguaia, que é outro autor daqui. E nesse bate-papo lá eu escolhi um texto, não meu, mas um texto do Valdivino Braz, chamado Ironias de Guerra. A molecada adorou, queria saber quem era o Valdivino, queria levasse ele lá, que ele fosse trocar uma ideia. É uma coisa mais palpável, entendeu? Ele vê o autor ali, ele vê, é possível chegar lá, eu também fazer, eu também escrever. Uma coisa que a gente vê no Sul é justamente o apoio dos sulistas para um autor de lá. O Instituto Estadual do Livro, lá do Rio Grande do Sul, faz um trabalho espetacular com o autor de lá. Quando ele chega a sair do Rio Grande do Sul, ele já tem uma base de leitores do próprio estado. Eu já encontrei a estande deles próprios na Bienal de São Paulo, encontrei com o representante deles na Feira de Frankfurt, entendeu? Então eles, além de trabalharem lá, ele leva o trabalho do autor gaúcho fora, em outros estados, até em outros países. Eu acho que se todos os estados fizessem um trabalho semelhante, né, a gente teria uma literatura em outro patamar. A gente tem uma literatura centrada de um lado. Eu acho que tem muita gente para falar do Centro-Oeste, do Norte. O Nordeste sim, já tem muitos representantes, inclusive já
Graciliano e outros mais aí já estão sedimentados. Mas tem os novos autores também. Né? No Bar do Escritor a gente tem isso, a gente tem essa regionalidade dos autores e a gente começou agora a trocar figurinha com países lusófonos. Ano passado a gente teve o primeiro africano, isso, moçambicano, Maheriri Osuka, né? E esse ano a gente colocou inclusive ele no conselho editorial, né, para ele tratar com outros autores da África que queiram participar. Então a gente está negociando com um angolano, mais 3 moçambicanos e tem um português também interessado. Então já fica a dica aos professores que vão assistir a gente, que é do nosso grupo de apoio ao professor, né? Para dar uma olhada para os nossos autores próximos, né? Nossos autores goianos, que são premiadíssimos, têm uma qualidade inquestionável, né? Tem muita coisa boa aí para conhecer, infantil, juvenil, adulto, trazer o autor, você pode ter aquele tete a tete com ele, aquele bate-papo. Eu acho que isso enriquece bastante. Né? Você pega uma obra, por exemplo, igual o Tronco, entendeu? Cavalinhos de Platiplanto, entendeu? Do Veiga. Pô, aquilo lá, cara, eu conheci inclusive num livro didático. Né? Faraco Moura. Isso. Tinha ele e tinha outro texto que eu adorava, cara, Cemitério de Elefantes. Então você inserir ali no livro de português vários pequenos textos ali e trabalhar essa regionalidade, eu acho que é importante demais. E aqui a gente devia trabalhar o autor local. Não por uma questão de bairrismo, mas uma questão seguinte: incentivo para as duas partes. E também, se você pegar, por exemplo, Tolstói falava que se você quiser falar do mundo, comece pela sua aldeia. Então, se a gente quiser se inserir, complementar o pensamento do aluno e tudo mais, mas falando aqui, não adianta ficar lendo só um livro que se passa em Nova York ou só em São Paulo. Ele vai achar legal também se a história se passar na Araguaia, né? Avenida Araguaia. Porque ele se coloca no lugar. Ele se coloca no lugar, né? Tá ali na Praça do Ratinho. Ele passa um dia na Praça do Ratinho e fica olhando, poxa, estou me sentindo igual o personagem aqui agora. Entendeu? Isso enriquece muito a narrativa e a leitura. Entendeu? Muito obrigado. Olha, eu agradeço. O papo foi muito bom. Vamos bater mais papo. Beleza. Vamos fazer outros aí. E nós temos um projeto ainda de contos de terror em breve. Valeu. Falou, valeu. Loving it and love it up. Living it up when I'm going down.